Libânio, da Rede PG, e hoje, no nosso primeiro bate-papo, eu estou aqui com a Carol Andrade, do Social Good Brasil. Ela vai falar para a gente um pouquinho de como utilizar os dados, como vocês podem pensar e utilizar, e fazer a utilização de dados no negócio de vocês. Vocês podem fazer a pergunta durante a apresentação, que no final eu vou passar aqui para ela. Eu sou a Larissa. Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para fazer a sua apresentação, é só clicar aqui no apresentar agora, que aí a gente já mostra para o pessoal. Oi, Larissa. Oi, pessoal, tudo bem? Quero primeiro dizer que eu estou super feliz de estar conectada a vocês no dia de hoje. O convite vindo da Rede do Pense Grande, da Fundação Telefônica Vivo, que eu tenho um grande carinho. O Social Good Brasil começou apoiada pela Fundação Telefônica Vivo, nosso parceiro até hoje. Então, a gente compartilha uma série de crenças, de valores, de visão de futuro. Então, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Eu vou, então, apresentar para vocês um pouco o que é o Social Good Brasil, um pouco dos conceitos que a gente vem trabalhando em torno do tema de dados. E, enfim, anotem suas dúvidas. Vou tentar ser breve, a apresentação é bem intensa, bem longa, vou tentar encurtar, tá bom? Acho que, primeiro, eu vou falar para vocês também um pouco de mim. Eu sou uma das fundadoras do Social Good Brasil. Isso foi em 2012, quando a gente começou, e eu sou mestre em gestão de inovação e tecnologia. E a minha história toda é 22 anos trabalhando com empreendedorismo social, que é um tema que eu sou muito apaixonada e que me inspira muito, tá? Então, eu hoje estou morando em Florianópolis, eu sou manezinha da ilha, mas morei muito tempo em São Paulo. Eu vou agora começar a apresentar para vocês aqui, a minha tela está compartilhada. Vou começar falando um pouquinho, todo o tema aqui da nossa conversa é o Data for Good. Então, já me apresentei aqui para vocês, essa sou eu. E o Social Good Brasil, ele tem como grande visão uma sociedade mais humana, na qual a tecnologia serve para o bem comum. Para nós, a tecnologia ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, e a gente acredita no poder dela de ser usada para o bem quando nós somos mais humanos, né? Então, quando nós podemos atuar com a tecnologia de forma ética, colaborativa e com muita empatia pelo outro. Nós começamos em 2012, somos precursores desse incentivo de uso de tecnologias, dados e competências do futuro para um mundo melhor. Somos parceiros da Fundação das Nações Unidas, que internacionalmente lidera o movimento do Plus Social Good. É um movimento que acontece ao redor do mundo. Eu sou uma das advisors, né, conselheiras desse movimento mundial. E aí, desde esse surgimento dessa nossa história, a gente já organizou 12 laboratórios de inovação social e dados para empreendedores sociais, para investidores, para governo. E aí, esses projetos criados nos laboratórios, eles já impactaram direta e indiretamente 8 milhões de pessoas no Brasil. Nós já realizamos 8 edições do nosso festival. O festival é um grande evento anual que reúne pessoas do Brasil e do mundo para discutir inovação social, colaboração, como que todos nós podemos ser mais protagonistas e de qualquer setor, da onde que a gente pode atuar por um mundo melhor. E a gente também atua com uma rede de fellows, tá? E são 80 fellows ao redor do Brasil, norte a sul, e que são uma pura inspiração para nós também, são lideranças que estão replicando metodologias do Social Good Brasil onde eles estão, tá? Do seu jeito, com a sua linguagem, com a sua cara. E para nós, as tecnologias, elas só exponencializam aquilo que já somos. Então, elas podem exponencializar a nossa capacidade de concorrer por espaços e recursos, ou nossa capacidade de colaborar, criar abundância, muros ou de derrubá-los, né? Então, isso é uma parte do nosso manifesto sobre essa combinação, né, da tecnologia com o ser humano. A nossa metodologia atua em 3 pilares, então a gente, desde 2017,
escolheu a inteligência de dados como uma frente de atuação, onde a gente lançou o movimento Data for Good, dados para o bem, em parceria com a Fundação Telefônica, e desde lá a gente está trabalhando muito com fluência em dados, que eu vou falar sobre isso para vocês aqui na apresentação, o que é fluência em dados, sobre produtos de dados, que são projetos, soluções usando dados, que eu também vou falar para vocês aqui na apresentação, e liderança do futuro, que é o que eu disse, que não adianta a gente só trabalhar com a tecnologia se a gente não olhar para o ser humano que utiliza a tecnologia. Então, quais são as competências para essas lideranças do futuro. E, então, eu vou começar a falar aqui um pouquinho para vocês sobre isso. Essa frase, ela é da Darlene Dam, ela é da Singularity University, uma universidade que fica lá nos Estados Unidos, e ela participou do nosso festival em 2016 e falou que em um mundo de tecnologia exponencial, todos somos poderosos e a mudança acontece rapidamente. Precisamos de novos tipos de lideranças e novas definições de humanidade. Então, na verdade, as competências do futuro, elas são competências que falam sobre comportamentos mais humanos e mais éticos. A tecnologia é importante que a gente aprenda, mas o comportamento humano, ele é mais importante ainda, olhando para as lideranças que a gente precisa no futuro. Ela não era para todo mundo, e cada vez mais ela é para todo mundo. Então, acompanhando a velocidade com que a internet se disseminou e chegou para todo mundo no seu celular, enfim, em algum ambiente que você possa acessar, da mesma forma a gente acredita que inteligência de dados e outras tecnologias, elas vão ficar muito disponíveis, tá? Para cada um de nós. Então, essas são 6 competências do futuro que a gente, olhando para uma série de estudos, análises feitas sobre empreendedores, perfil de inovadores, a gente construiu. Então, a gente acredita que o autoconhecimento, ele é fundamental para a liderança do futuro, e hoje, nesse momento, está muito forte o tema de saúde mental. Então, como que podemos estar mais saudáveis conosco mesmo, internamente, né, dominando um pouco o estresse, a ansiedade, tendo uma nova postura em relação a fracassos e medos a partir de um autoconhecimento verdadeiro. O segundo é foco no ser humano e empatia. Então, não existe construir um mundo melhor se a gente não tiver um olhar muito humano de quem vai usar a tecnologia, para quem a gente está criando essa tecnologia, de que forma a gente está engajando as pessoas nessa construção, tá? O terceiro, criatividade e experimentação. Mais do que nunca, a gente está precisando ser muito criativo nos dias de hoje, né? Então, como que a gente pode buscar soluções inovadoras para velhos problemas, como que a gente pode tentar experimentar o máximo possível e não esperar que a gente tenha algo perfeito para empreender ou para realizar um sonho. O quarto é coragem e resiliência, e para mim esse é um tema assim, super importante, e que ele requer, né, uma capacidade de adaptação a mudanças, e eu acho que nós, brasileiros, temos isso naturalmente, porque a gente vive muita instabilidade, né, crise política, crise econômica, crise social, e aí ainda mais a pandemia, né, então isso requer uma habilidade de aprendizagem, de adaptação muito forte. O quinto é a capacidade de engajamento. A gente é muito fã desse conceito do novo poder, em que as lideranças são mais horizontais, assim, a gente está mais atuando colaborativamente do que hierarquizadas, ou seja, a gente está só respondendo a um controle superior. Então, a gente acredita nesse modelo mais aberto, mais distribuído, mais colaborativo, e ele é mais desafiador também para nós como lideranças. Então, como que a gente engaja as pessoas? Não é fácil, e é cada vez mais difícil nesse mundo digital também, que está sobrecarregado também de informação, né? Para a gente se destacar, engajar pessoas por uma causa é difícil.
Então, mas não é impossível, né? Requer esse cuidado, esse olhar, e sim, a gente acompanha muitos projetos lindos que estão crescendo, né? E o último é a fluência em tecnologias e dados, e é o que eu vou falar para vocês aqui, é o foco desse bate-papo, tá? A gente vai aprofundar bem em dados. E eu gosto de trazer que a fluência em tecnologias e dados não é você ser um especialista, alguém que vai desenvolver, que vai programar a tecnologia, mas é alguém que vai saber utilizar a tecnologia, né? Vai conhecer um pouquinho de cada uma e vai saber utilizar ela para algo que você precisa, tá? E ser fluente em dados é realizar uma leitura sobre um conjunto de dados a fim de obter uma compreensão, empoderando a sua argumentação dentro de uma tomada de decisão. Essa competência da fluência em dados tem a ver que você vai ler dados, então você vai conseguir fazer algumas análises, vai poder trabalhar com algum desses dados, argumentar com eles, e você também vai ter propriedade sobre os seus próprios dados. E a gente vai falar um pouquinho dessas questões aqui, tá? E antes de mais nada, né, fica a grande pergunta, e dados, gente? O que são dados, né? Dados são a nova moeda, dados é a nova infraestrutura, dados é a moeda mais importante hoje, dados é o novo petróleo, dados é o novo ar, tem gente falando que dados é o novo ar, e tem gente falando que dados é o novo bacon, não sei quem gosta de bacon, mas também tem isso. Mas fora a piadinha, isso mostra pra gente, assim, como que o tema de dados, ele está sendo debatido mundo afora, e como está sendo colocado como dados sendo algo fundamental no dias de hoje. E a gente fala que, na verdade, ser fluente em dados é ser fluente numa era em que dados estão extremamente disseminados. A gente está consumindo, a gente está gerando dados de forma consciente ou inconsciente. Então, a gente está sendo inundados por informações, por uma série de estímulos, e esse aqui mostra um pouco sobre a produção de dados que a gente faz a partir de cada interação. Então, ela vem crescendo nessa curva, dessa forma, né, ali 2010, 85 interações por dia, né? 2015, 218, 2020, 1.426, 2025, 4.000, então é um crescimento. E sabe por que cresce tanto essa produção de dados individual? Tipo, eu vou gerando muitos dados, porque a gente está crescendo o uso dos aplicativos. Cada momento que a gente está em algum aplicativo, a gente está doando os nossos dados para esse aplicativo. Por exemplo, um aplicativo que eu vou usar para dirigir um carro, eu vou colocar meus dados de localização, né? Um aplicativo de rede social, vou colocar um monte de dados meus pessoais e dos meus amigos, das minhas preferências, dos meus gostos, né? Um game, então vários aplicativos a gente vai doando dados e isso vai realmente aumentando, mas tem várias outras interações que devem crescer por conta de nós ficarmos cada vez mais tecnológicos. Então, a tecnologia ela vai começar a expandir além do nosso celular para várias outras formas de interação, seja vou pegar um ônibus, eu vou estar doando um dado da onde eu estou indo para onde eu estou indo com o meu cartão de passe de ônibus, ou então vou entrando no metrô, né? Então vai ter várias maneiras, ou eu vou usar um cartão para comprar no débito ou no crédito, então tudo isso vai gerando muitos dados, informações sobre cada um de nós, né? E o que a gente está vivendo agora é esse fenômeno aí da infoxicação. Tem muita gente falando sobre isso, e é algo que é uma das questões, assim, que também está influenciando a saúde mental das pessoas, aquela sensação de que eu não tenho capacidade suficiente de consumir tanta informação e sempre tem algo que eu estou perdendo. Ou então tem informações que eu já não sei diferenciar as que são verdadeiras e as que são falsas. Então, tudo isso vai gerando uma angústia no ser humano. E para nos ajudar a lidar com isso, dados pode ser uma boa ferramenta, tá? E é isso, assim, então, quando a gente está olhando para dados, a gente está gerando pelos nossos celulares, pelas redes sociais, qualquer tipo de streaming, e no futuro, cada vez mais pela internet das coisas, tá? A internet das coisas é quando itens físicos são conectados online,
né? Então, isso está crescendo muito em casas inteligentes e que tem vários itens da casa que são conectados online. Isso está acontecendo também nos transportes públicos das cidades que tem muita conexão online. Muitos transportes têm conexão online e é possível acompanhar qual está sendo a trajetória dos ônibus e metrôs, e você acompanha. Esse tema das cidades inteligentes também é um tema que está crescendo, porque muitos itens da cidade públicas, até em São Paulo, tem a rede de recebimento do nosso, do lixo de todas as casas, de todos os resíduos, também tem internet das coisas, você acompanha o que está acontecendo, e por aí vai. Então, eu vou fazer um glossário com vocês bem simples, tá? Para garantir que a gente esteja na mesma página. Dados é uma parte ou variável de informação que é percebida como coletável, armazenável e identificável. E, gente, dados é muita coisa. Os dados, eles podem ser vistos como números estruturados, mas eles podem ser pedaços de informação desestruturadas. Então, por exemplo, tudo que a gente posta de pequenos vídeos e fotos são dados, mas eles estão desorganizados, mas são dados, né? Comentários que a gente faz uns nos outros nas redes sociais também é um tipo de dado. Então, tem muito mais dado do que a gente imagina, mas eles são dados desestruturados, tá? E eu gosto de dizer que dados a gente está gerando o tempo inteiro e é muito mais coisas do que a gente imagina. Produtos de dados são soluções de dados. Eles podem ser físicos ou digitais e eles usam como matéria-prima dados. Eles são utilizados principalmente para a gente consumir ou para visualizar os dados todos juntos, tá? Então, por exemplo, não sei se vocês já viram uma sala de situação que você tem vários painéis com dados sobre determinado produto. Uma empresa pode fazer isso, para acompanhar como que aquele produto está sendo comentado nas redes sociais. Aí você consegue visualizar aquilo em tempo real, né? Mas um produto de dados, ele pode ser algo bem mais simples, como, por exemplo, eu quero passar uma informação para o meu público-alvo em relação à moradia, né? A falta de moradia para as pessoas numa determinada comunidade, e eu posso fazer um desenho visual com uma informação do IBGE, né, que seria uma informação pública, que é um dado público, que hoje a gente tem mais pessoas sem moradia do que... a gente tem mais casas e apartamentos desocupados do que pessoas sem moradia. Vamos ocupar? Então, assim, isso poderia ser, por exemplo, um desenho atrás de um banco de ônibus, entende? Isso é um produto de dado. Então, um produto de dado é qualquer informação que eu estou dando, utilizando dados de forma rica, para influenciar algum público a refletir sobre essa informação. Eu vou dar bem mais exemplos para vocês, tá? Mas ele pode ser um painel de controle digital, como eu falei ali, ou ele pode ser um exemplo desse, um desenho para as pessoas que pegam um determinado ônibus, então é um desenho no banco, atrás do banco do ônibus. Dados abertos. Dados abertos, eles são os dados que eles ficam disponíveis, né, para utilização, reutilização, redistribuição por qualquer pessoa, né? Então, os dados abertos, para nós, no Social Good Brasil, é uma campanha. Então, todos os dados que podem ser abertos, cuidando, né, da anonimização desses dados, ou seja, eu não consigo descobrir quem é a pessoa física, mas eu vejo um conjunto de dados importantes, como dados públicos, que eles são, por lei, do nosso direito poder acessá-los, né? Então, a gente acredita que eles devem estar disponíveis, tá? E os rastros digitais, vários tipos de ações e comunicações, né, que são deixadas por nós via interações digitais, que são conscientes ou inconscientes, né, e tudo isso somado pode revelar muitos detalhes das nossas vidas, né, e aí que é um dos grandes temas quando a gente fala sobre a utilização de dados, por exemplo, para fins comerciais que não necessariamente são de benefício coletivo, né. Então, esses aqui são alguns dos conceitos para passar para vocês.
E aí, eu quero falar um pouquinho, tá, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei quem aqui já ouviu falar, mas é uma lei que vai entrar em vigor no Brasil. Ela tinha uma previsão para começar em agosto desse ano, mas devido à pandemia ela está postergada, e é uma lei que justamente prevê o tratamento dos dados, né? Ela regulamenta desde a coleta, armazenamento e qual é a utilização desses dados. Países na Europa, Estados Unidos já têm essa lei há mais tempo, e o Brasil se inspirou neles para criar essa lei. E é muito importante que a gente olhe para essa lei, no caso de vocês, como empreendedores, porque vocês vão coletar ou coletam já dados, né, de seus clientes, mas como indivíduos. O que essa lei está mostrando para mim sobre os meus direitos, sobre os meus dados, tá? E aí eu vou passar para vocês esse vídeo curtinho, para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, que é super importante estarmos atentos. Maria, pode entrar. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Boa tarde. Tem cadastro? Dá desconto. Dá seu CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? O Congresso está prestes a aprovar uma lei para o uso de dados pessoais por empresas e pelo poder público. Isso pode te proteger ou te deixar ainda mais desprotegido. Participe desse debate. Acesse direitosnarede.org.br. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela ajuda a regulamentar, por exemplo, que você tenha segurança, que segundo a lei, dados sensíveis seus, eles não serão vendidos, né? Então, ou dados sensíveis seus não serão compartilhados, ou se eles vazarem, vai ter algum tipo de pena, né, sobre essa empresa. E o que são dados sensíveis, tá? É origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, genético ou biométrico, condições de saúde e vida sexual. Então, esses são dados sensíveis que eles não podem ser compartilhados dessa maneira, né? E a anonimização de dados é algo bem importante, porque ajuda a que a gente utilize os dados de forma inteligente para todo o bem que a gente quer fazer, que é o que a gente acredita, né, no Data for Good, no Social Good Brasil, mas com esse cuidado da anonimização de quem são as pessoas, né? Então, a gente pode daí anonimizar esses dados para utilizar eles de uma forma correta, tá? Então, isso fica como uma dica para vocês nas organizações que vocês estão, né? Então, uma anonimização correta
eu vou mostrar aqui para vocês, é essa primeira que mostra em cima. Eu anonimizo um dado, ou seja, eu apago aqueles dados sensíveis, e aí, mesmo que alguém pegue a minha planilha de Excel e mexa, ela não vai achar quem é a pessoa física. E uma pseudo-anonimização desses dados seria se eu faço isso, mas não de uma forma tão criteriosa, que se alguém pegar a minha planilha, ela vai achar quem é essa pessoa física. E como que ela faria isso? Cruzando vários dados, de repente ela identifica quem é a pessoa física, porque tem algum dado relacionado, de repente, ao endereço da pessoa que eu deixei lá e eu vou chegar na pessoa física, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma percepção que a anonimização de dados é uma forma muito potente, muito boa para a gente continuar trabalhando com inteligência de dados no mundo de privacidade de dados, tá? Tomando cuidado com a privacidade das pessoas. O Brasil, ele está entre um dos países do mundo que mais sofre cyberataques. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem nos links ali embaixo. Eu acho que eles ficaram bem embaixo aqui desse, tentar tirar, isso aqui, ó, esse CyberMap, Kaspersky, eu posso mandar para vocês depois, e o Have I Been, você entra, coloca o seu e-mail, nesse segundo aqui, e daí você descobre se, por exemplo, o seu e-mail já foi vazado, né? Então, é uma forma de acompanhar, mas isso aqui só justifica mais, né, quanto a gente recebe esses ataques cibernéticos, como é importante a gente ter a Lei Geral de Proteção de Dados, como é importante a gente cuidar dos nossos dados pessoais e dos dados pessoais que a gente tem de outras pessoas, né? E que quando a gente fala de cyberataque, é muito grave. A gente está falando de crime digital, principalmente em pessoas mais idosas, a gente está falando ou de pessoas mais jovens, que você pode ter aí um vazamento de intimidade ou de contas bancárias, é muito sério, né, esse assunto. E aí eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês, que é esse filme chamado Privacidade Hackeada. Ele tem no Netflix, eu não sei se ele tem no YouTube, mas ele é um filme bem bacana, bem didático, assim, ele mostra o quanto que esse trabalho de inteligência de dados pode ser usado para o lado negativo. Ele fala bastante, ele é focado nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, em que Trump foi eleito, e mostra como uma empresa contratada, ela conseguiu fazer uma inteligência de dados para influenciar as pessoas a votarem no Trump, tá? Então, e mostra isso em relação a várias outras eleições presidenciais ao redor do mundo. E aí, um tema que a gente acredita ser fundamental no mundo de dados são as narrativas democráticas, que é onde dados e desafios sociais se encontram. A gente acredita que a gente precisa ter os dados que nos faltam para fazer boas análises do cenário atual. E esses dados, eles não são necessariamente todos coletados. Então, existe grupos de pessoas hoje que ficam na invisibilidade. Esses grupos são periféricos, mulheres de gênero, pessoas com deficiência, negros do Brasil, e criam um enorme deserto de dados sobre o que está acontecendo com esses grupos. Nesse cenário, podemos ter um quadro de genocídio da população negra e periférica, com a absoluta falta de registros para se pensar em políticas de assistência à saúde. Sem os registros adequados, as pessoas vão morrer completamente invisibilizadas nesta pandemia. Esse é um material ligado ao Data Lab, que é um laboratório de dados e narrativas da Favela da Maré, que faz um trabalho incrível de coleta de dados nas favelas, dando visibilidade a informações que a gente não tem, e depois construindo narrativas, né, que mostram e contam as histórias desses dados. Esse aqui é o Covid-19 nas favelas, que é também um trabalho maravilhoso, em que está sendo coletados dados diretamente também por esses vários coletivos nas favelas, para que a gente possa olhar o que de fato está acontecendo em relação a casos confirmados, óbitos e recuperados, tá? Então, também é uma outra fonte de dados sobre o Covid nesse momento.
E como que podemos atuar no deserto de dados, né? Então, para a gente poder dar mais visibilidade a todos esses grupos, né, de comunidades que são mais vulneráveis, a gente precisa abrir o debate, a gente precisa fazer uma coleta de dados de outra maneira, né, muito mais cuidadosa com o viés discriminatório que acontece em algumas coletas de dados, mas também que depois a gente possa trabalhar em novos discursos. Essa aqui é uma frase da Gênero e Número, que também é uma organização que a gente tem muita admiração, e eles trabalham com dados em relação a gênero. Precisamos contribuir para a melhoria significativa do debate, a partir de dados e de vozes legítimas, retratando diversos dados importantes que ainda não têm a visibilidade e onde discursos radicalizados têm se sobreposto à informação verificada e de qualidade. Então, não apenas a gente precisa coletar os dados, mas garantir que eles são coletados por esses próprios grupos, tá? Que eles possam participar desse processo. E aí a gente chama isso de geração cidadã de dados. É como que a gente coleta os dados junto com esses grupos mais vulneráveis. E aqui, um dos empreendedores sociais que eu tenho muito carinho, um grande amigo meu, é o DJ Bola, ele é fellow também do Social Good Brasil. E numa conversa que a gente teve com ele, ele falou: estamos cansados de ser usados, de usarem nossas informações sem sabermos qual retorno teremos, sem sermos consultados para esse fim. Então, para a gente pensar numa forma cidadã e ética de coleta de dados, transparente com o propósito, né, e comprometida com diálogo amplo e que seja feito junto com esses grupos que hoje estão tão invisibilizados. E o Fábio Silva, que é um dos nossos fellows também, ele falou: considero 4 pilares que são essenciais para afirmarmos a geração cidadã de dados, que então tem que ser coletiva, aberta, a partir da perspectiva e participação política e consciente. Então, a gente está falando de uma nova maneira mesmo, coletiva e ativista de coletar dados. E como que a gente pode criar, então, produtos de dados adaptáveis ao público que vai utilizá-lo? Então, eu falei lá atrás dos produtos de dados para vocês, que eles são formas da gente visualizar, da gente consumir, da gente entender aqueles dados, como que ele pode ser mais inclusivo, né? A gente tem que pensar muito qual é o público que vai utilizar. Então, a gente tem que realmente repensar até que tecnologia a gente vai utilizar. Tem que ser mesmo uma grande ferramenta digital, ou pode ser dentro do transporte público, como eu dei exemplo, desenhado no banco do ônibus, ou o que for, qual que seja a melhor solução. E essa frase aqui é do Yuval Harari, ele escreveu o livro Sapiens, Uma História da Humanidade, ele escreveu mais 2 livros, que é o Homo Deus, e o livro 21 lições para o século XXI, e ele fala que os donos dos dados são os donos do futuro. Quando a desigualdade só cresce e as tensões aumentam em todo o mundo, os donos dos dados poderiam reunir forças e fazer alguma coisa juntos. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês, muito breve, sobre o viés discriminatório. De forma inconsciente, tá? E a mente humana, em virtude de sua capacidade limitada, ela não consegue lidar com uma complexidade de informações. Então, o viés é um atalho para a gente conseguir, de forma rápida, responder a questões, tá? Existem vários estudos, na verdade, mas tem um estudo que depois eu posso passar para vocês, que fala sobre os tipos de vieses. São mais de 180 tipos de vieses. Que é, por exemplo, quando eu tenho que tomar uma decisão muito rápida, a primeira coisa que eu penso é alguma coisa que eu já conheço. Então, eu vou sempre pautando as minhas opiniões em cima de crenças internas. E claro, da minha história, perspectiva de vida, que é diferente do outro, que é diferente do outro, é diferente do outro. O que isso acontece? Quando a gente tem coletas de dados, ou a gente tem desenvolvimento de algoritmos que vão determinar alguma recomendação usando dados, isso tudo pode ser muito pautado na cabeça de quem fez. Então, se eu sou uma mulher branca, se eu sou um homem branco, se eu sou uma mulher negra, se eu sou um homem negro, ou classe social, isso vai ser muito determinado pela minha perspectiva. Eu vou mostrar para vocês esse breve vídeo para a gente ver um pouquinho também sobre isso, como isso influencia o nosso...
isso aí é o debate político nas eleições de 2018 no Brasil. Olha que lindo debate político. O que vocês estão vendo aí? Duas bolhas que estão se autoconfirmando, né? Elas querem só confirmar as suas crenças. É isso ou é aquilo? Quando um tenta conversar com o outro, as poucas tentativas aqui, ó, são faíscas, né? É um debate de péssima qualidade. E é isso, pessoal, que nós temos que agora tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa, né? Continuamos ainda nesse impasse, que é o impasse da vida em bolhas, e eu amo essa palavra viés, que é ter consciência do viés. E isso é muito importante, porque quando você tem consciência do viés, você pode transformar o viés em colaboração, que foi algo que foi falado aqui hoje. Então, esse fenômeno, tá, ele é conhecido como bolha de filtragem ou bolha de filtros. Os algoritmos do Facebook, do Google e várias outras plataformas, eles gravam e recortam as nossas escolhas passadas e, a partir delas, selecionam as notícias que nos enviam com base em nossos gostos, hábitos, costumes e interesses. O resultado disso é que muitas pessoas, elas acreditam que o resto do mundo pensam como elas. E não começam a perceber que existe outras perspectivas, né? Então, elas ficam sempre naquela bolha. É esse fenômeno ali que o Marcelo Taz estava mostrando. Então, o cuidado é que existe o viés discriminatório para a coleta de dados, existe o viés discriminatório também, que é quando eu imagino que o mundo inteiro está pensando como eu penso, eu fico dentro de uma bolha. E aí a gente acredita que o que pode nos ajudar é a gente coletar dados de forma cuidadosa e olhar para eles mais do que só numa percepção pessoal. Então, tentar equilibrar um pouco mais isso é fundamental. E isso é um aspecto importante para as organizações. Então, quando eu estou liderando uma organização, eu posso liderar por base nas minhas percepções pessoais ou olhando mais para os dados, me mostrando que algo significativo está mudando, e o que eu preciso, que dados eu preciso usar para tomar melhores decisões. E esse aspecto é um aspecto sobre cultura da organização, cultura e modelo mental de cada um de nós, e é o aspecto mais importante de fluência em dados. É eu começar a mudar e ver, assim, se eu recebo, por exemplo, uma informação, eu pergunto quais são os dados que essa informação está trazendo, e esses dados são confiáveis ou não, né? Então, esse o grande convite para a mudança. E aí, quando a gente fala em organizações, as organizações, elas podem usar os dados de várias formas, tá? E eu vou mostrar para vocês esse gráfico, que para mim, ele realmente mudou a minha visão sobre como podemos usar os dados para tomar decisão. Esse é um gráfico que ele mostra 4 etapas, né? Que eu vou aumentando, digamos, eu vou avançando em tipo de análise dos meus dados. A primeira etapa é o descritivo, é quando eu vejo o que aconteceu. Por exemplo, a gente organiza o festival no Social Good Brasil. Eu posso olhar para o festival e pensar assim, o que aconteceu? Foram no festival 1.500 pessoas presenciais, destas X% mulheres, X% homens, X% negros, X% brancos. Isso é descritivo, é o que a gente usa para relatórios. Ou eu posso ir no diagnóstico, e eu posso perguntar por que aconteceu. Por que foram 1.500 pessoas se o registro foram de 2.000? Por que teve essa quebra? Por que foram mais mulheres do que homens, que é muito mais comum? Por que foram mais brancos do que negros? E aí eu faço um diagnóstico. Depois, eu posso ir para uma próxima etapa, o preditivo. O preditivo é o que vai acontecer. E aí eu consigo usar os dados para falar o que vai acontecer se eu tiver um bom diagnóstico. Eu já fiz uma correlação no meu diagnóstico, já respondi que se foram inscritos 2.000 pessoas e foram presenciais lá, credenciaram 1.500, significa que isso é algo que, se historicamente isso ocorreu, existe uma propensão grande de continuar ocorrendo. Então, se eu tiver, no futuro, 2.000 pessoas inscritas, mais provavelmente 1.500 pessoas presenciais se credenciarão. E eu crio uma lógica para o meu preditivo.
E o prescritivo seria a última etapa, que não necessariamente, e eu vou falar assim, todas as organizações têm que atuar em todas as etapas, tá? Eu acho que é muito mais olhar para a necessidade da organização e depois para como que a inteligência de dados pode ajudar, mas a última etapa é que ação tomar, e essa última etapa é a recomendação, tá? Que muitas vezes é onde vem a inteligência artificial, o algoritmo, que ele vai falar assim, então, se tiverem, e é automatizado nesse caso, então, se tiverem 2.000 pessoas inscritas, teremos 1.500 pessoas presenciais, daí eu posso automatizar que eu vou precisar, de repente, de X pessoas para recepcionar as 1.500 pessoas e registrar e credenciar na hora do evento, por exemplo, tá? E aqui, eu queria mostrar para vocês que 99% das organizações fazem um modelo de relatório descritivo, aquele relatório de final de ano, 30% diagnóstico, 13% preditivo e 3% só o prescritivo, tá? E aí eu vou dar os exemplos. Esse aqui é um exemplo do descritivo. Esse aqui é o boletim epidemiológico do coronavírus do governo de Santa Catarina. Ele está me dando dados descritivos. Ele está falando do que aconteceu. Isso aconteceu, ele está mostrando a evolução dos casos confirmados, a evolução dos óbitos, tá? E todos esses dados. Depois, análise diagnóstica. Eu vou fazer uma correlação. Quais são os fatores que levam uma criança à evasão escolar? E esse é um projeto da Portable, que é uma empresa social que participou do nosso laboratório de dados, e eles criaram um índice de evasão zero. Eu vou mostrar para vocês no final o que eles fizeram, e eles fizeram esse diagnóstico. Quais são os fatores, além da questão da educação, mas contexto social dessas crianças, que levam para a evasão escolar? Esse aqui já é uma análise preditiva, tá? Esse aqui também é um projeto que a gente ajudou a criar, que ele prevê, para daqui 4 semanas, o potencial de número de óbitos do coronavírus, tá? A partir do quê? Do histórico dos óbitos que estão ocorrendo, e esse aqui foi um relatório realizado no dia 12 de junho de 2020 agora, olhando até 9 de julho qual seria essa previsão de óbitos, e realmente os números foram... Ele mostra 3 cenários, né? O amarelinho, o laranja e o vermelho, e aí, dependendo do qual vai ser a ação governamental em cima de decreto de fechamento ou abertura de ambientes públicos e tudo mais, tá? Mas esse é um exemplo bem real. E o exemplo mais conhecido de análise prescritiva, que faz a recomendação, é o Netflix. O Netflix é aquele que você entra, utiliza, ele começa a ver qual é o teu histórico de uso, de preferência de filmes, e ele começa a recomendar para você algo que ele acredita que vai ser do seu gosto, né? Para a gente começar indo para o fim aqui da minha fala e para vocês fazerem perguntas, queria falar só um projeto assim que a gente acabou criando nesse momento da pandemia, usando dados, que foi um projeto que a gente chamou de Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados do Covid-19 no estado de Santa Catarina. Então, nesse núcleo integrou a Universidade Federal, o próprio Social Good Brasil, a Data Science Brigade, que é uma organização privada, né, de inteligência de dados, vários cientistas de dados voluntários, em parceria com o governo, né? Então, o que a gente viu? Que o governo precisava de uma estrutura mínima de dados, que ele não tinha aquilo ainda disponível, e a gente atuou de forma colaborativa, e em 90 dias esse grupo, a gente entregou 7 produtos de dados, né? E eu falei para vocês sobre os produtos de dados, eu acho que pode ser bem exemplar, assim. Um deles é um banco de dados anonimizados, né? Algo bem básico e super, super importante, porque o banco de dados anonimizados, de todos os casos confirmados, suspeitos e tudo o que está acontecendo, ele é cuidadoso com a privacidade de dados da população. Então, assim, a gente não vaza dados, e também é cuidadoso com a transparência. Então, a gente também fez um trabalho com o governo para que esses dados ficassem disponibilizados de forma transparente no site do governo para qualquer pessoa que quisesse acessar.
O outro é um modelo epidemiológico, que é o que eu apresentei dessa análise mais preditiva, que ele fala desses dados que podem, dos dados pensando no futuro, assim, o que pode acontecer para daqui 4 semanas, né? E ele é um modelo, na verdade, de uma universidade na Inglaterra, e que a gente pegou o modelo e adaptou para o contexto do Brasil e de Santa Catarina. A frente de transparência, a gente pegou o protocolo da transparência da Open Knowledge, que é uma organização internacional que preza pela transparência dos governos, e daí a gente aplicou aqui com o governo do estado de Santa Catarina, e foi muito legal, porque, assim, de um nível de transparência super baixo, ficou num ranking altíssimo no Brasil e realmente melhorou. O mapa de situação, aí é um mapa mesmo do estado, mostrando de forma geolocalizada onde estão os casos, o que está acontecendo. O mapeamento da capacidade dos leitos hospitalares, para a gente entender, assim, quando que os leitos hospitalares estão superlotados, o que a gente precisa fazer. A matriz Gutai é uma matriz de tomada de decisão, que a gente vai colocando as informações e ela responde assim, olha, essa cidade de Santa Catarina, ela está num estado grave. Então, assim, aqui a gente recomenda que seja fechado os comércios, seja feito um lockdown, alguma coisa nesse sentido. Então, ela vai dando essas recomendações. E uma sala de situação digital que a gente reuniu vários desses projetos de produtos de dados para os municípios de Santa Catarina, para que o prefeito possa olhar, aproveitar o que foi criado para tomar decisão no seu município, tá? E aí, o que eu queria deixar para vocês é que todos vocês podem pensar em soluções de dados para sua organização, tá? E o que a gente fez no Social Good Brasil foi tipo um canvas, que é esse formato, tá? Então, no topo dele, a gente coloca quais são os objetivos que eu tenho, os resultados que eu quero alcançar. Podem ser inúmeros, podem ser, eu preciso vender tanto do meu produto, ou eu quero atender X pessoas, apoiar X pessoas, ou, enfim, podem ser N tipos de objetivos. E a lógica, gente, é, a partir do objetivo, eu pensar uma solução de dados, não eu olhar para o monte de dados que eu tenho, o que eu faço com isso. Então, é uma lógica daí eu pensar nesses objetivos, quais são as minhas perguntas estratégicas, perguntas para esses dados, quais são as informações que eu preciso para responder as perguntas, e daí o que eu posso, de repente, criar de solução de dados. E eu vou dar o exemplo da Portables, que é aquele projeto de reduzir a evasão escolar. Então, quais eram os objetivos deles? Eles queriam aumentar a permanência dos alunos em sala de aula, queriam reduzir as taxas de abandono escolar, queriam reduzir as taxas de evasão. Eles perguntaram para os objetivos, tá, em qual período do ano letivo mais ocorre o abandono? Em quais localidades do município é mais predominante? Qual é a faixa da renda das famílias desses alunos? E quais são os outros indicadores que não são usualmente relacionados à evasão escolar, hein? Aí eles pegaram dados de alunos e suas matrículas no sistema da gestão escolar e dados das famílias no sistema da gestão de assistência social. E eles criaram esse índice municipal de evasão escolar 0, que é um índice preditivo, e aí virou um painel de monitoramento dessa frequência abandono e evasão escolar dos alunos. E o legal é que nesse índice eles perceberam que existe perfis de alunos que têm maior propensão a evadir. E aí eles começaram a oferecer isso para as escolas, né? Chegar às escolas, vamos já na matrícula ver quem são os alunos que podem ter mais propensão a evadir e ver como que a gente pode trabalhar. Gente, era isso. Eu acho que eu falei bastante, né? Fico aqui aberta a perguntas de vocês. Eu só queria fazer um último comentário que, para nós, assim, é muito importante a gente humanizar esses dados e entender que todos esses dados são pessoas como eu e vocês, tá? Então, por isso o cuidado do viés discriminatório e dessa coleta de dados de forma cuidadosa também. Carol, eu já separei aqui algumas perguntinhas. Você já fez 2. Ele disse que no cadastro dos usuários dele, na plataforma, ele quer saber se é possível
um acordo de que ele vai utilizar os dados desses cadastrados para melhoria dos processos na empresa. Se é possível ele fazer um acordo desse tipo. Excelente pergunta. Uma das coisas que tem várias formas, né, de a gente trabalhar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e uma delas é pedir o consentimento, né, que é isso que ele está fazendo, para o usuário dele. O problema de pedir o consentimento, tá, é que a qualquer momento um cliente dele pode desconsentir. Então, por mais que ele peça, ele pode de qualquer momento falar, não quero mais que você use os meus dados para nada. E aí você vai ter que realmente apagar os dados daquela pessoa da tua base, senão você pode ter uma multa, tá? Então, a gente, Social Good Brasil, recomenda muito mais que você use dados anonimizados do que pedir consentimento. Mas, se você tiver que pedir consentimento, sim, é possível você organizar e deixar muito claro para o seu cliente para que você vai usar. Como assim? Eu vou usar os dados somente dentro da minha organização, eu não vou vender os seus dados, eu não vou compartilhar com ninguém, assim. Isso já dá muita tranquilidade para o usuário te fornecer os dados. A segunda pergunta dele é: até onde os dados dos usuários dele pertencem a ele? E o que a lei fala sobre isso? Acredito que ele está falando um pouco da Lei de Proteção de Dados. Então, no momento que a pessoa, ela te fornece, no momento que a pessoa te fornece os dados, ela está entregando os dados dela para a sua organização, mas a qualquer momento, segundo a lei, ela pode pedir para que você apague todos os dados dela da sua base. Então, assim, ela pertence a você, mas não. Né? Então, você tem aqueles dados para poder trabalhar até o momento que, se a pessoa ela te pedir para tirar os dados da sua base, você vai ter que tirar. Isso faz parte da lei. Né? Os dados, na verdade, os donos dos dados somos nós, pessoas físicas, e a lei vem proteger isso. Então, você pode trabalhar com esses dados no momento que a pessoa te fornecer, e aí, nesse momento, você tem que dizer para que você vai usar os dados, que foi o ponto que você trouxe. E por isso, de novo, que a gente recomenda a anonimização dos dados. Porque daí você vai poder trabalhar de uma forma que não dá para identificar quem é a pessoa, né? E uma coisa bem importante, eu não falei sobre o fluxo de dados dentro da organização, tá? Mas o cuidado com armazenamento de dados é muito grande por duas razões. Não só pelo vazamento dos dados, para você cuidar que não tenha, né? Você usar uma boa base, mas também a organização. Porque se uma pessoa falar, olha, eu quero que você tire da sua base os meus dados, se eles estiverem desorganizados, você nem vai achar direito aqueles dados da pessoa, sabe? Você vai ficar catando onde estão aqueles dados e vai ter ainda mais dificuldade. Então, organizar bem o armazenamento de dados é fundamental por isso também. Ele agradeceu e falou que adorou as respostas muito boas. E agora... que bom. E, na verdade, eu acho que até sobre a Lei Geral de Proteção de Dados dá para fazer um bate-papo só disso. De repente, a gente pode até pensar, sabe? Um outro no futuro. Eu já vou anotar aqui, já vou te chamar, Carol. Tem uma do Cláudio, que ele fala o seguinte: dizem que os dados são o novo petróleo. E ele quer saber qual a tendência desta década para a manutenção de dados. Sabe que é muito interessante falar que os dados são um novo petróleo, porque assim como o petróleo, eles têm que ser refinados, né? Porque os dados desestruturados, eles não querem dizer muita coisa. Mas quando você refina, você analisa, ele traz muita informação relevante e que a gente não teria se não fizesse a análise, né? Então, a comparação com o petróleo é muito por isso também. Eu não entendi a pergunta sobre a manutenção. Ele quer saber qual a tendência dessa década atual para realizar manutenção de dados. Para realizar manutenção de dados, no sentido, de repente, de aproveitar esses dados para tomar decisão, enfim, essa manutenção de dados pode ter um entendimento, não sei se eu entendi bem qual a pergunta dele,
Mas eu diria, assim, que cada vez mais as organizações... Para tomada de decisão. Para tomar de decisão. Ele falou que é esse segmento. Maravilhoso. Cada vez mais as organizações, elas estão melhorando o uso de dados para tomar decisão, mas ainda, eu vou falar que são muito poucas organizações que completamente fazem isso, tá? Porque, primeiro, assim, requer um trabalho muito grande de organização interna, né? Então, toda essa parte de armazenamento sendo bem feita, ter clareza de quais são os dados que você realmente precisa, indicadores para tomar decisão. Então, assim, na verdade... a gente, muitas vezes, no Social Good Brasil, se critica, a gente tinha que tomar mais decisão pautada em dados, a gente melhorou muito, mas existe um mundo utópico que eles falam que são as organizações orientadas por dados, que eu nem sei se existe uma que completamente utilize. Eu acredito que sim, vai evoluir cada vez mais, mas é um processo longo, porque é um processo de mudança. Todo processo de mudança, ele é difícil, sabe? Então, o processo de mudança, de inovação, de adquirir uma nova cultura, para mim, assim, não é só uma questão tecnológica, nunca é uma mudança de cultura, sabe? Um modelo mental que a gente vai olhar mais os dados do que uma percepção minha pessoal para decidir, né? Ainda hoje, grandes lideranças aos empreendedores, sabe? A organizarem os seus projetos com dados. E a gente tem um material que ele é um fluxo de dados, e esse fluxo de dados, ele vai mostrando várias ferramentas, tá? E ferramentas gratuitas, ou ferramentas muito baratas, tá? Porque a gente é uma organização social, né, e não tem acesso a ferramentas caras. Mas cada vez mais tem ferramentas, sim, de todas as etapas, de coleta, armazenamento, de limpeza de dados, de análise, de visualização, que são bem acessíveis, tá? Para armazenamento e manipulação dos dados, dá para... A gente utiliza o Airtable, a gente utiliza também tem várias ferramentas do Google disponíveis, que são boas, de refinamento, que é o Google Refine, e o de visualização, que é o Google Data Studio, também, que é bem legal, bem acessível. A gente utiliza o Power BI, que é uma outra ferramenta muito, muito, muito utilizada. A gente tem uma licença bem barata, e tem também, sabe o que, hoje em dia, tem uns softwares que eles são bem bacanas, assim, para quem não é cientista de dados, porque esse é o grande tema também. A gente quer desmistificar que você tem que ser cientista de dados para lidar com dados. Não, todo mundo tem que aprender a ser fluente em dados, num sentido, assim, de se aproximar e desmistificar que isso é só para quem é técnico. E aí, esses softwares, eles estão ficando mais amigáveis, né? E essa é a tendência, tudo ficar muito mais próximo do que... Por exemplo, há um tempo atrás, criar uma página na internet tinha que ter um desenvolvedor que programasse em HTML. Hoje em dia, você você entra lá na Wix e você faz uma página, sabe? Então, tem várias formas, e a mesma coisa é para análise de dados. Está aumentando agora esses softwares que são amigáveis. Tem dois que a gente recomenda. Um deles se chama Orange. É um software que você meio que arrasta e põe para dentro, e ele vai fazendo as análises, tá? É bem legal, assim, para quem quiser dar uma fuçada. E tem um outro que eu esqueci o nome, mas daí eu vou procurar e posso mandar para a Larissa. Mas a gente tem todo um conteúdo disso também, tá? De ferramentas. O legal é que dá para usar bastante coisa gratuita ou barata. Carol, como a gente já está aqui chegando no tempinho, também para não tomar muito do seu tempo, a gente já está dando no horário, quero agradecer muito a sua participação, o pessoal gostou bastante, estão aqui comentando, muito bom, que já quer outra, que quer uma de proteção de dados, já vão ficar te requisitando aí, Carol. Muito obrigada por ter acertado o convite, para a gente foi um conhecimento muito grande, e a gente vai fazer outro convite para você. Mas podem fazer mesmo, e a equipe do Social Good Brasil vai ter muito carinho de participar. A gente é muito fã da Rede Peixe Grande, tá? Então, contem conosco. Estamos junto. Muito obrigada, Carol. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.